Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo e juntamente com o Hugo e com o João Vitor a gente vai falar sobre a utilização de extrato de uva como herbicida biológico e no controle de ervas daninhas. Então a gente vai falar sobre agora o cenário atual, né? Que tem uma crescente resistência de ervas daninhas aos herbicidas químicos que representam um desafio global, né? À medida que a gente vai usando os herbicidas aí, as daninhas vão criando resistência dela. E também tem os agroquímicos, né, que geram impactos ambientais muito significativos, né? Como a poluição, a perda da biodiversidade do solo, contamina o solo, pra gente também, né? Então é todo um combo aí que vai interferir nesses impactos. E também tem sobre a alelopatia, né, que é o uso de compostos naturais que interferem no crescimento de outras plantas, e também a estratégia promissora para o manejo agrícola sustentável, né? Também é de suma importância, né, manter um manejo sustentável aí, que é melhor para todo mundo. E também tem falar sobre o bagaço de uva, né, que ele é um subproduto ricos em compostos fenolóicos e flavonoides, que tem um potencial muito grande para atuar como herbicida biológico, né? E aqui a gente também tem como objetivo avaliar a eficácia do extrato de uva, né, como herbicida biológico, e também como os objetivos secundários, testar o extrato, né, em tiririca, que é uma daninha, e avaliar o impacto também na soja, né? E também vai determinar se o extrato inibe a fotossíntese de ervas daninhas. E aqui a gente tem algumas hipóteses para falar para vocês, que uma delas é o extrato de uva possui compostos com potencial alelopático, e esse extrato também afeta ervas daninhas de maneiras seletivas que não prejudicam, né, as culturas agrícolas, e também pode reduzir a eficiência, né, fotossintética das plantas daninhas. Ou seja, as daninhas vai morrer, né? Vai morrer mais rápido. Boa tarde a todos, meu nome é Hugo. Eu vou falar para vocês a parte de revisão de literatura do nosso trabalho, começando então com a parte de alelopatia. Como o nosso amigo Gustavo, ele já explicou um pouco sobre o que é a alelopatia, né? E ela nada mais é do que a capacidade que as plantas têm em produzir substâncias bioquímicas que vão interferir tanto no desenvolvimento quanto na germinação de outras plantas. Essa interferência pode ser uma interferência tanto positiva quanto uma interferência negativa. E atualmente tem uma crescente nos estudos relacionados à alelopatia. E isso é algo muito bom, até porque atualmente o que a gente utiliza para fazer controle de pragas seria então o protocolo químico, né? Produtos químicos. E esses produtos químicos eles fazem mal tanto para as plantas, quanto para o ecossistema, quanto para a gente. Então, quanto mais houver estudos relacionados a outras partes mais sustentáveis para a agricultura, é sempre bom. E com esses estudos relacionados à alelopatia, a gente entende que todas as plantas do mundo elas possuem substâncias alelopáticas, mas o que diferencia é a capacidade delas de serem alelopáticas, né? Ou então de surtirem efeitos alelopáticos sobre elas, como é o caso das plantas de alface, que são muito suscetíveis aos aleloquímicos. E por isso, a maioria dos estudos relacionados à alelopatia utiliza de plantas de alface como teste, né? como planta-alvo. Agora passando então para a parte de ervas daninhas, ervas daninhas elas são muito prejudiciais às culturas cultivadas no Brasil e em todo o mundo. Porque um estudo realizado aqui no Brasil mesmo, em 2018, mostrou que plantas daninhas em uma lavoura de soja que não teve o controle dessas ervas daninhas, ela teve uma redução de produtividade de cerca de 50%. Isso porque ervas daninhas elas vão competir com as plantas comerciais. No caso, elas vão competir por nutrientes, competir por espaço e até mesmo por fotossíntese, já que se a planta daninha for maior que a planta cultivada
de interesse, vai atrapalhar a fotossíntese dessa planta. E para fazer o controle dessas ervas daninhas atualmente, como eu disse, é por meio de controles químicos. Então, com isso, está associado a contaminação ambiental, uma vez que esses produtos químicos eles vão poluir lençóis freáticos, vão poluir cursos d'água. Em relação também à resistência de plantas invasoras, é a mesma coisa que funciona com pragas como insetos. Se utiliza muito um produto químico nessas pragas, pode ser que elas consigam criar uma resistência contra esses produtos químicos. E isso vai gerar dor de cabeça para o produtor, porque vai ter que procurar outro produto ou então utilizar doses maiores. E em relação também a impactos negativos na saúde humana, vem porque a gente não vê isso afetando o nosso corpo, então acho que está tudo bem. Mas se não utilizar o protocolo de segurança, roupas de segurança, isso vai agravar a saúde de quem estiver aplicando esses produtos químicos. Em relação também agora ao bagaço de uva, os estudos já mostraram que existem sim substâncias alelopáticas no extrato da uva, como os flavonoides, os taninos e os ácidos fenólicos. Infelizmente, não temos muitos estudos relacionados ao extrato de uva com alelopatia, utilizado como herbicida biológico. Mas mesmo assim a gente tem, e com isso a gente consegue descobrir outras coisas, como por exemplo, variedades diferentes de uva possuem capacidades alelopáticas diferentes. Outra coisa também é que um estudo realizado lá na China mostrou que diferentes partes da uva apresentam capacidades alelopáticas diferentes, como é o caso de um estudo relacionado ao extrato aquoso das raízes, mostra que nas raízes tiveram 2 aleloquímicos exclusivos na uva, que no caso são os ácidos salicílicos e o ácido fenilpropiônico. São ácidos muito fortes, são ácidos alelopáticos muito fortes, que vão reduzir significativamente a taxa de crescimento da planta, taxa de germinação das sementes e também em relação à fotossíntese da planta vai cair bastante. E esses aleloquímicos eles são encontrados somente nas raízes, não são encontrados na casca e na semente das plantas de uva. Falando também sobre a parte das lacunas na pesquisa, em relação à necessidade de testar diferentes concentrações do extrato, porque nos estudos que a gente fez, encontramos que eles utilizavam no máximo 40% da concentração do extrato. Já no nosso caso, a gente quer elevar essa concentração para 60%, para ver se vai ter um impacto significativo, se vale a pena utilizar um extrato mais concentrado. E em relação também aos impactos em culturas agrícolas, como a soja, que ainda é muito pouco explorado, os estudos que a gente encontrou não foi sobre o extrato da uva em si na planta de soja, mas alguns aleloquímicos separados, testados de cada vez em plantas de soja. E alguns ácidos fenólicos foram sim testados e deu positivo para a alelopatia em plantas de soja. Então, infelizmente, pelos estudos a gente acredita de que o extrato de uva vai surtir efeito alelopático em plantas comerciais como a soja. Passando agora então para a parte de metodologia, o tipo da nossa pesquisa então vai ser experimental em campo, onde o objetivo então vai ser testar diferentes concentrações do extrato, por exemplo, mais especificadamente 0%, que vai ser a nossa testemunha, 20% do extrato, 40% e 60%. O processo para a extração do bagaço da uva é o seguinte: deixamos os resíduos da vitivinícola secar, no caso as cascas e as uvas. Depois disso, passou por uma trituração, então esses resíduos foram secos e triturados. Depois disso, a gente precisava de fazer as diferentes concentrações. Para isso, então, a gente aqueceu a água, mais ou menos 1 litro de água, só para garantir. A gente aqueceu a água até chegar a 100 graus Celsius. E depois, então, a gente começou com as concentrações, 0% somente água, 20% seria, então, 20 gramas
do nosso extrato da uva mais 100 ml de água. Para 40%, 40 gramas mais 100 ml. E para os 60% seriam então 60 gramas mais 100 ml de água, né? Então, após isso, teve a filtragem. A gente colocou para filtrar em um filtro de papel, esses comuns mesmos encontrados no mercado. Para isso a gente conseguiu então o extrato da uva, que foi aplicado diretamente em campo. Por se tratar de um herbicida, né, foliar, ele foi aplicado nas folhas das plantas e foram utilizadas então duas espécies, uma de tiririca como uma planta daninha e uma a Glycinimax, que no caso é a de soja, né, para culturas comerciais. As variáveis avaliadas então foi o crescimento radicular, a taxa de murcha e a eficiência da fotossíntese. Para isso a gente então, crescimento radicular com uma medição, a taxa de murcha com as contas, a eficiência da fotossíntese ela é mais visível, a gente consegue ver um amarelamento nas folhas por conta da diminuição da clorofila nessas plantas, né? As ferramentas utilizadas então foi o espectrômetro, o paquímetro, a análise estatística para a eficiência fotossintética, né? E para conclusões mais detalhadas, a gente utilizou então método de regressão nessa nossa pesquisa. Em relação à parte de campo, então foi utilizado uma área total de 2 metros, um espaçamento de 40 centímetros para cada planta e também a gente utilizou no total 4 repetições por concentração do extrato. Boa tarde para todo mundo, eu sou o João Vitor, vou dar continuidade aí na parte do Hugo. Vou falar um pouquinho dos resultados esperados, então o que a gente espera desse trabalho. Para as ervas daninhas, a gente espera uma redução do seu crescimento radicular e foliar e também a diminuição da eficiência fotossintética. Aqui ao lado a gente pode perceber 2 exemplos, o de cima sem a aplicação do extrato e aqui embaixo 5 dias após. A gente pode perceber que já possui umas folhas mais amareladas, ou seja, a fotossíntese, sua eficiência já foi diminuída 5 dias após a aplicação do extrato. Para culturas agrícolas, a gente espera um impacto mínimo na soja e também a confirmação da seletividade desse extrato, né? Ou seja, matando ali somente as ervas que estão trazendo problemas. Quanto aqui às contribuições, a alternativa viável e sustentável ao controle químico de ervas daninhas, ou seja, alguma coisa mais, posso dizer, ecológica, sem afetar tanto a natureza e que seja eficiente assim como o controle químico. Então aqui a gente tem um cronogramazinho. Os 2 primeiros dias foi somente para revisão bibliográfica, para a gente estudar mais sobre o que a gente ia falar na pesquisa. No terceiro dia a gente fez o preparo do extrato do bagaço da uva e também já fez a aplicação para não ocorrer a fermentação, que foi no terceiro dia. Então a gente já fez essas 2 coisas no mesmo dia já. Coleta de dados a gente fez no 4º e no 5º dia, às 24 horas pós-aplicação, e o monitoramento ele ocorreu desde que a gente coletou os dados até o 8º dia. E sendo os últimos dias para o 9º e o 10º dia, tanto para análise e registro dos resultados finais, e também para a gente sistematizar e fazer o relatório. Então, o que a gente pode concluir quanto à relevância do estudo? É uma alternativa sustentável ao manejo químico, né, das ervas daninhas e a valorização dos resíduos agrícolas ali, né, como a gente está usando bagaço de uva, tem outros subprodutos também que podem ser utilizados, como bagaço de cana, entre outras coisas. O impacto potencial, a gente espera uma redução de custos e impactos ambientais na agricultura, por ser um subproduto, né, não afetar, não utilizar de química. E também contribuição para práticas agrícolas que sejam mais agrosustentáveis, mais ecológicas e também inovar. Referências bibliográficas. Isso.